Caros alunos, nesse laboratório vamos ensaiar em vazio um transformador trifásico, certo? Esse transformador ele é de 1500 VA, 60 Hz de frequência. Os bornes vermelhos representam, né, a parte de alta tensão e os bornes pretos representam a parte de baixa tensão. Basicamente, ele é 220 volts para 190 volts delta estrela, certo? Aqui a gente tem um conjunto de bobinas, certo? Onde que a cada 2 bornes eu tenho uma bobina, que é entrada e saída, certo? Então, verificando aqui, eu vou colocar na função de continuidade, certo? Então aqui, ó, tem uma bobina, ó. Aí aqui é outra bobina, certo? Aqui é outra bobina, aqui é outra bobina, assim por diante. Ó, aqui, ó, não tem continuidade. Então eu vou precisar de colocar um cabo aqui, ó, para fechar essa fase aqui, assim como nessa parte e nessa parte aqui. E do lado de baixa tensão é a mesma coisa. Ó, tem continuidade, tem continuidade. Se for aqui, aqui eu não tenho continuidade, aqui também, né? Entre as fases, logicamente que não tem continuidade, que eu preciso ligar, aqui e aqui tem continuidade, certo? Então a primeira coisa é saber como que eu ligo, que eu faço a configuração delta estrela num transformador desse. Então, como no ensaio vazio, certo? A medição, na verdade a injeção de tensão é pelo lado de baixa, de baixa tensão, certo? E a gente vai coletar do lado de alta, vai ficar a vazio, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Então é delta estrela. Vamos fazer a primeira ligação delta, certo? Então eu vou pegar os cabos da mesma cor aqui, certo? Liga. Eu fechei essa fase, certo? Fechei essa outra. No momento aqui a gente está trabalhando com circuito totalmente desenergizado, certo? Por isso que no momento aqui eu estou trabalhando sem a luva. Então, para fechar o delta, certo? Então aqui é uma fase A, fase B, fase C. Então eu vou fechar a ligação delta. Então eu vou ligar esse com esse daqui, certo? Eu vou fechar um triângulo. Esse com o lado de cá. E o lado de cá com aqui. Então eu fechei um delta. Então o lado, né, fase 1, 2, 3. Então tem 3 fases. Então pode ser a R4, a S4, a T4 para poder fazer as medições. Ou do lado aqui atrás também vai dar na mesma. Eu vou fechar também agora aqui é meu lado estrela, certo? Então vamos conectar, fazer as conexões das minhas fases aqui, certo? Como eu vou entrar com tensão do lado de cá, né, onde que estão os números 4, certo? Então meu neutro vai ser na parte de trás. Então eu vou fechar aqui, ó. Então aqui vai ser meu neutro da ligação estrela, ok? Então fechei o neutro aqui. Então tudo bem. Agora eu tenho um neutro. Agora eu vou colocar esses cabos aqui acima, porque para poder facilitar aí para vocês observarem. Então primeiro eu vou ligar o meu varivolt. Ó, fase A. Primeiro é mais fácil ligar os amperímetros. Vocês sabem por quê? Porque eu consigo enxergar o caminho da corrente e eu evito curto-circuito. É mais fácil do que ficar ligando
voltímetro e amperímetro no mesmo tempo. Então eu vou ligar o amperímetro primeiro aí, conforme está no esquema, certo? Porque como o voltímetro é ligado em paralelo, fica mais fácil as ligações. Então, ligando o primeiro amperímetro, depois o segundo amperímetro, certo? Então aqui é na fase B, ou fase S, né? Que é o RST. E por último, a fase T, ligando no terceiro amperímetro, ok? Aí a saída de de 2 amperímetros, né? Que é o amperímetro A e o amperímetro C, ou 1 e 3, né? Conforme está a convenção aí no exercício. Então a saída dele, eu vou colocar na menor escala, caso durante a energização esse fundo de escala seja atingido, então eu giro, eu zero a minha fonte de tensão e passo para a escala superior. Então, aqui eu entro na corrente, no primeiro borne de corrente do vatímetro, e eu saio, né? O borne de saída do vatímetro, eu vou entrar aqui na fase A do transformador. Mesma coisa. O amperímetro número 3, certo? Então a saída dele vai entrar, né? Eu vou pegar um cabo menor que fica mais limpo o circuito. Então a saída do amperímetro entra no vatímetro e a saída do vatímetro, isso aqui como é na fase C, então eu vou ligar na fase, aqui eu convencionei que A, B, C, né? Pode ser 1, 2, 3, como vocês acharem melhor. Então isso aqui é na fase C do transformador. E a outra ligação é o amperímetro B, que não passa por nenhum vatímetro até no momento, já vai direto aqui na fase B do transformador. Agora é ligar a parte de tensão do vatímetro e também ligar o voltímetro, certo? Então essa parte já fica um pouco mais fácil. Então a entrada desse ER, né, que é a tensão do vatímetro, uma parte vai isso daqui vai na fase A, certo? A fase A é essa mesma fase, que poderia ser a fase aqui ligando no varivolt, mas como aqui é um curto, né? Por exemplo, eu posso ligar já direto aqui. Então isso aqui é a fase A. E a fase B, certo? A fase B, eu vou ligar o borne ES, eu posso ligar, por exemplo, aqui, certo? Ou ligar aqui, funciona, certo? Vou ligar aqui que é mais próximo. Agora o vatímetro 3, não, vatímetro 2, né? Que só tem 1 e 2, né? Então a primeira ligação de tensão é na fase C, que é essa fase aqui, e a fase B, que vai ser comum com outro vatímetro, certo? Olhando aí na figura, eu vou ligar aqui, né? Então só para ficar mais fácil a ligação, eu vou ligar esse com esse aqui e ligo aqui. Pronto. Falta ligar o quê? Falta ligar o voltímetro. O voltímetro é bem simples, eu posso medir entre A e B ou entre A e C, por exemplo. Aqui eu vou medir entre A e B, certo? Entre A e B. Como esse exercício, né, pede para atingir a tensão nominal, e a tensão nominal é de 190 volts, então meu fundo de escala não pode ser 150, tem que ser uma escala superior, 300 volts. E outra coisa que eu devo prestar atenção é o seguinte: o meu vatímetro tem escalas de tensão. Então, como a tensão
entre as fases vai atingir 190 volts, então não pode ser 48 nem 120 volts. A próxima escala superior, 240 volts, certo? Então eu certifico se a escala está no valor apropriado, ok? A montagem está realizada, eu verifico se não tem nenhum curto-circuito, certo? Principalmente na parte que mede corrente, certo? Então aqui a fase a fase B também, ok? Fase B, certo? Para evitar qualquer problema, né, ou queima do equipamento, certo? Então essa montagem foi realizada. O próximo passo é a gente ligar a bancada e quando chegar até 190 volts, começar a coletar as medidas, ok?